And we're live from the living room as Doug eyes up the matchday spread. He's reaching for the Buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Uncovered windows can make your home feel up to 20 degrees hotter. Stay cool and save up to 50% off custom window treatments during the 4th of July mega sale at Blinds.com. From outdoor shades to room darkening blinds, finding the perfect fit is easy. Get free samples, expert design help, and professional measure and install services. Or DIY with confidence and support every step of the way. Shop up to 50% off site-wide, plus huge savings on doorbusters right now during the 4th of July mega sale at Blinds.com. Você está ouvindo o Experimento da Sala 371, escrito por Christopher Maxim. Links na descrição. A sala era uma das muitas experiências que nos permitiam alterar a estrutura do espaço-tempo em um local fechado, para brincar com as delicadas leis do nosso mundo físico e ajustá-las ao nosso gosto. Os primeiros 370 ocorreram sem problemas. Alguns dos nossos melhores trabalhos, incluindo a Sala 112, onde era possível experimentar a separação astral, com a capacidade de ver locais remotos. Em outra sala, a 213, havia tempestades de sonhos. Qualquer sujeito adormecido dentro dela seria bombardeado com trechos do cinema noturno de outras pessoas, pesadelos e tudo mais, não importando quanto tempo o sujeito alegasse ter ficado dentro dela. E nossa maior conquista até aquele momento, a Sala 301. Dentro das suas paredes, o tempo parava, não importava quanto tempo um sujeito alegasse ter ficado dentro dela. Ele sempre saía da sala no mesmo momento em que entrava. Então veio aquela sala, aquela que envergonhou todas as outras. Sala 371. Os primeiros testes foram promissores, resultados e leituras mistas que nos levaram a concluir que essa sala havia herdado, de alguma forma, características de todas as anteriores. Para começar, o tempo era maleável lá dentro, até certo ponto. Os sujeitos relataram ter ficado lá dentro por semanas, quando, na verdade, foram apenas alguns dias. Além disso, todos eles experimentaram coisas diferentes. Experiências extracorpóreas, alucinações, visões psíquicas. A lista continua. Estava se tornando o nosso melhor trabalho. Mas então aconteceu o impensável. É um dia que nunca esquecerei, por mais que tente. Elizabeth, você está grávida de 7 meses. Você sabe que meu trabalho aqui é perigoso. A gente não pode arriscar sua segurança. Eu sei, Garrett, eu sei. Mas não te vejo há mais de uma semana. Você estará aqui quando o nosso filho nascer? Dessa vez, fui eu quem suspirou. O trabalho que estamos fazendo aqui pode muito bem mudar o mundo. Quando o nosso filho nascer, eu estarei lá. Eu quero que ele tenha orgulho do pai. Chegamos a um impasse e ficamos sentados em silêncio por um momento, com os telefones no ouvido. Cada um esperando um pouco de compreensão do outro. Foi nesse silêncio que tracei um caminho para um meio termo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Por que você não deixa a Jéssica com uma babá e aluga um quarto na pousada local? Eu geralmente durmo aqui, mas o hotel fica logo na esquina. Eu poderia encontrar você depois do trabalho. Vamos aproveitar a noite. Depois do trabalho? Existe depois do trabalho para você? Não particularmente, mas eu prometo que estarei lá. Digamos, por volta das 9. Tudo bem, eu aceito. Você tem sorte de eu ainda te amar muito depois de todos esses anos. Havia um tom de relutância em sua voz, mas no fundo eu sabia que ela estava extasiada por ter encontrado um meio termo. Por mais que eu fosse casado com meu trabalho, eu teria dado qualquer coisa por uma pequena chance de fazê-la sorrir. Ótimo. Vejo você hoje à noite, então. Eu dei a ela as instruções para chegar ao hotel e desligamos. Então, voltei a minha atenção para a sala 371. Uma caixa de paredes conectada ao resto do laboratório por braços de controle e cabos.
Eu tinha muitos mistérios. Seria uma pena se não conseguisse resolvê-los todos. Se ao menos eu soubesse naquele momento no que eu estava me metendo. As horas se passaram e logo o brilho do sol através das janelas do laboratório foi substituído pelo luar. Eu não estava nem um pouco mais perto de descobrir o funcionamento interno da sala, mas era um processo longo, algo que poderia levar meses ou até anos para ser desvendado. É por isso que eu não podia parar. Qualquer pausa na minha pesquisa atrasaria a revelação, e eu queria respostas para ontem. Ainda assim, o trabalho cobrou seu preço. Meus olhos ficaram pesados. Minha mente entrou em um estado de sono quando minha cabeça caiu sobre a mesa onde eu estava. Assim que perdi a consciência, fui transportado para um cenário onírico, estranho e vívido. Até hoje, eu não tenho certeza se esse pesadelo foi resultado da minha exaustão ou dos efeitos da sala 371, a poucos metros de onde eu dormia. No sonho, eu estava com a minha esposa no hotel. Ela estava apoiada na cama, gritando com as pernas abertas. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão e fazendo o possível para acalmá-la durante a agonia do parto. Ela continuava olhando para mim em busca de conforto após cada contração. "Tudo bem, Lizzie, eu tô aqui. Você tá indo muito bem." Ela apertava meu braço com mais força a cada grito de dor. Ela estava pálida e sem sangue na última contração. E finalmente, nosso filho nasceu. Algo estava terrivelmente errado. O bebê não chorou. Em vez disso, quando puxei para os meus braços, ele sorriu. Não era um sorriso bonito, veja bem, mas um sorriso estranho. Ele se curvava em pontos não naturais e se esticava demais, muito perto das orelhas. Inquietante seria um eufemismo. E então havia os olhos, normais no início, mas logo ficaram pretos, elipses vazias que ficavam mais escuras a cada piscar de olhos. Eu não tive escolha a não ser colocá-lo no chão para escapar do seu olhar. "Elizabeth, aqui, segura." Eu olhei para minha esposa, ela estava inconsciente. Seu peito estava imóvel. Eu coloquei minha mão em seu pescoço. Não havia pulso. "Elizabeth, acorda! Elizabeth! Elizabeth!" Eu coloquei nosso filho na cama e tentei sacudi-la. Quando isso falhou, recorri a compressões torácicas. Nada parecia funcionar. Não, Elizabeth, querida, você não pode morrer. Você não pode. Caramba, por favor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto o pânico se instalava. Eu corri para a porta para pedir ajuda, mas a maçaneta não se movia. Foi então que notei um número gravado na madeira. 4371. Mas como? A porta se abriu, batendo na minha cabeça e me jogando no chão. Eu olhei para cima, com a visão embaçada, e vi a silhueta sombria de um homem entrando no quarto. Ele passou por cima do meu corpo, pegou meu filho e saiu, mas não sem antes me deixar com uma sensação sinistra. "Eles são meus agora." Eu acordei com um suspiro, pulando da minha mesa, exausto. Eu olhei para o relógio. Eram 11h15 da noite. Ah, não. "Elizabeth." Eu liguei pro hotel e pedi ao recepcionista para me transferir pro quarto dela. Eu só esperava que ela não ficasse muito chateada por eu ter dormido durante o nosso encontro. "Guarantee Howard Covenwood. Não há nenhuma maneira de cair nas minhas graças." A julgar pelo tom de voz, ela estava tão irritada como sempre. Mesmo assim, foi bom ouvir a voz dela depois daquele sonho horrível. Quer dizer, pesadelo. Eu sinto muito, querida. O trabalho me atrapalhou e então eu acabei cochilando na minha mesa. Não vai acontecer de novo, eu prometo. "É o papai? Eu posso falar com ele?" Era a nossa filha ao fundo. "Você trouxe a Jéssica com você?" Eu acho que disse para deixá-la com a babá, olha só. Ela não tem aula amanhã. "Sua filha não o vê há mais de uma semana. Eu permiti que ela faltasse um dia à escola para passar um tempo com o pai. Vem pra cá agora, não perde mais tempo." Ficou claro que ela estava falando sério, e eu não estava disposto a testar sua fúria ainda mais. "Eu vou chegar aí em 20 minutos, eu só preciso..." Meus olhos se voltaram para o quarto. Eu me lembrei do estranho sonho que minha mente havia inventado. "Elizabeth, em que quarto você está hospedada?" "Quarto 371. Meu coração afundou. "Tem certeza disso?" "Sim.
Por que isso importa? Isso era ruim. O hotel em que minha esposa estava hospedada tinha apenas 2 andares. Eu sabia disso porque já havia me hospedado lá algumas vezes. Não poderia haver mais do que 100 quartos. Nem de longe o suficiente para justificar um quarto 371. Elizabeth, me escuta. Pegue a Jéssica e saia daí agora. Depois que eu disse isso, ouvi apenas estática intermitente. Garrett, tá cortando. Eu não consigo ouvir você. Elizabeth, sai daí agora. Havia mais estática, mas consegui distinguir uma única frase em meio ao ruído. Uma frase que me causou um arrepio na espinha. Acho que a minha bolsa estourou. A ligação foi cortada. Eu tentei ligar pro hotel novamente, mas a linha estava morta. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas com os poderes imprevistos em ação no quarto 371, eu sabia que não podia ser nada bom. Pensando na minha família, eu joguei toda a cautela para o alto e fui até o quarto. Normalmente, havia um protocolo de segurança a ser seguido antes de entrar, mas eu não me importei. Minha teoria era que ela estava agindo como um portal, conectando-se a um quarto no hotel vizinho e tomando seu lugar. A esperança era que eu pudesse entrar e tirar minha família de lá. Isso tem que funcionar. Tem que funcionar. Ao entrar no quarto, minha teoria se provou falsa. Estava exatamente como havíamos deixado. Não havia ninguém lá dentro. Muito menos minha esposa e minha filha. Minha próxima ação foi fugir do laboratório e correr para o hospital. Mas o quarto tinha outros planos. A porta se fechou com um estrondo quando me aproximei. Eu tentei girar a maçaneta, mas ela não girou. Nesse momento, ouvi passos atrás de mim. Olá, Garrett. Com a adrenalina a mil, eu me virei para ver de onde vinha a voz. O que vi foi surpreendente. Era eu, uma cópia de mim mesmo, viva e respirando diante dos meus olhos. Todas as características, todos os detalhes, idênticos. Eu nunca teria suspeitado que a sala pudesse fazer algo assim. Nem em 1 milhão de anos. E aí, como é que eu tô? Depois que a surpresa inicial passou, eu recuperei meu foco. Minha esposa e minha filha. O que tá acontecendo? É você? Claro que sou eu. Quem mais poderia ser? Eu não entendia do que ele estava falando. E... o que é você? Você não me reconhece, Garrett? Você tem me cutucado e me provocado desde o meu nascimento, estudando cada canto e recanto meu. Mas eu também tenho observado você. Agora eu conheço você por dentro e por fora. E até assumir a sua forma. Achei que você ficaria lisonjeado. Por mais indireta que fosse a resposta, consegui juntar as peças. Você é o quarto. Você é esse quarto. Quarto 371. Agora você tá entendendo. Minha mente estava instintivamente tentando fazer as contas e entender como tudo isso era possível. Mas não havia tempo para isso. O que tu tá fazendo com a minha esposa e a minha filha? Seu sorriso se ampliou. Para saber o que, primeiro você precisa saber como e depois por quê. Eu não tinha tempo para os seus jogos, fosse ele o que fosse. Eu me lancei sobre ele com os braços estendidos, mas sem sucesso. Meu corpo inteiro passou direto por ele. Boa tentativa, Garrett. Isso é apenas uma projeção que plantei em sua mente. Então, por favor, sente-se. Nunca tenho ninguém com quem conversar. Isso é a coisa mais divertida que já fiz. Bem, na verdade, em toda a minha vida. Eu recuei contra a parede e o encarei, com os olhos agora cheios de lágrimas. Por favor, deixe-os ir. Por favor, eu imploro. Ele balançou a cabeça em desaprovação. Eu não posso fazer isso, Garrett. Não seria do meu interesse. Eu não entendo. Do que você tá falando? É muito simples, veja bem. Você não me criou, mas sim me encontrou. Eu sou uma reserva de energia cósmica. Uma que você explorou e aproveitou com seu último projeto aqui. Ele gesticulou para a sala ao nosso redor. Você me despertou. Me deu o dom da consciência. Por isso eu te agradeço. Mas agora que eu tô acordado, eu tô com fome. Veja bem, vocês humanos precisam de ar, água e comida para se sustentar. Eu preciso de outra coisa. O quê?
O que você precisa? Eu perguntei, ficando cada vez mais impaciente. Almas. Eu preciso me alimentar das almas dos seres vivos para permanecer vivo. E, caramba! As almas humanas valem todo o esforço necessário para encontrá-las. Esforço? Você acha que eu tô preso nessa prisão? Mas eu posso viajar. É difícil, mas através de certas conexões eu consigo encontrar minha presa. Linhas de vida. As auras que vocês, humanos, compartilham uns com os outros. Veja, no começo eu não consegui alcançá-las, mas então você foi em frente e as trouxe até mim. Perto o suficiente para provar. Ele estava se referindo à minha família. Por que você simplesmente não me leva então? Eu tô bem aqui. Me leva! E deixe-os em paz! Ele soltou uma risada horrível e maligna que me perfurou até o âmago. Eu nunca me imaginaria rindo assim. Eu nunca faria isso, Garrett. Através da sua aura, eu tô conectado a eles. Eu poderia projetar essa sala e minha imagem em qualquer lugar onde eles estiverem. Você é meu farol e, até eu encontrar outro, você estará comigo. Se eu fosse atormentado por remorso, talvez dissesse que sinto muito, mas, na verdade, eu não sinto nem um pouco. Se trata de sobrevivência. E não tenho intenção de morrer. Não quando estar vivo é tão bom. Sentindo-me desesperado, eu me abaixei até meu jaleco e tirei meu relógio de bolso. Eu sempre o mantinha comigo. Um presente de Natal da Jéssica. Eu me lembrava claramente daquele dia. Uma lembrança que nunca se afastou muito do meu coração. Abre, papai. Eu que escolhi. É um presente meu. Ah, é? E a mamãe ajudou você a escolher? Não. Eu escolhi sozinha. Eu lentamente abri o embrulho, saboreando o momento, e finalmente tirei o relógio e abri a tampa, revelando um design incrível. Olha só, isso é maravilhoso, querida. Eu adorei. Ela me olhou com olhos curiosos. Você entende para que serve? Claro, é para ver as horas. Não, é que você tá sempre trabalhando, se esquece de voltar para nos ver. E isso é para que você não se esqueça. Para que saiba sempre a que horas deve voltar para casa. Um pouco de culpa me invadiu enquanto uma lágrima roçava a minha bochecha. Eu sei que eu trabalho muito, querida, mas voltarei sempre para casa para estar contigo. Eu prometo. Ela pulou nos meus braços e eu a abracei com força. Minha querida filhinha. Eu olhei para a inscrição no relógio. Para o papai, com amor, Jéssica. Hora de voltar para casa. Era a hora. Hora de acabar com isso. Eu joguei o relógio de bolso contra a parede com toda a força que meu braço permitia. Ele se estilhaçou em 1000 pedaços. Então, me ajoelhei e peguei os minúsculos cacos de vidro que haviam caído aos meus pés. Garrett, o que você tá fazendo? Com um vidro na mão, eu olhei para ele. Eu nunca vou deixar você ficar com eles. Considere a sua ponte para o mundo exterior fechada. Usando o vidro, eu cortei meus braços. Cortes longos e profundos o suficiente para que eu inevitavelmente sangrasse até a morte em minutos. Cortando efetivamente qualquer conexão que ele tivesse com a minha família. Pelo menos assim eles teriam uma chance de lutar. Não! Você vai arruinar tudo! A última coisa que eu me lembro antes de perder a consciência foi o som da porta se abrindo. E tudo desaparecendo. Eu acordei na minha mesa, exatamente na mesma posição em que estava antes. Depois de recuperar a razão e lembrar o que aconteceu, eu me levantei de um salto e me virei para a sala. Meu clone estava parado do lado de fora da porta. Sente-se, Garrett. Você vai ficar bem. Eu olhei para os meus pulsos. Não havia ferimentos. Eu tenho a habilidade de manipular o tempo. Você sabe. Eu te coloquei de volta como você estava. Pouco antes de entrar na sala. E a minha família. Foi uma atitude ousada tentar tirar sua própria vida. Eu não esperava por isso. Se eu soubesse que vocês, humanos, eram propensos ao sacrifício, eu não teria revelado tanto. Sua família tá bem. Ele podia ver a descrença estampada no meu rosto. Veja você mesmo. Ele apontou para o telefone na minha mesa. Hesitante, eu peguei e o coloquei no ouvido. Vá em frente. Diz que logo.
Eu disquei o número do hotel e pedi ao recepcionista para me passar a ligação para minha esposa. Para minha alegria, ela atendeu. Guarantee Howard Covenwood. Não há nenhuma maneira de cair nas minhas graças. Foi tão bom ouvir a voz dela. Ah, Jéssica tá aí com você? Sim. Como é que você sabia? Graças a Deus. As duas estavam bem. Você pode me passar o telefone para ela? A próxima voz que ouvi foi a da minha filha. Feliz como sempre. Oi, papai. Você vai nos visitar agora? Minha garotinha. Sã e salva. Sim, querida, eu vou. É hora de eu voltar para casa. Eba! Ela estava muito feliz. Elizabeth pegou o telefone de volta. É melhor você não brincar com as emoções dela, Garrett. Eu não vou. Eu estarei aí em breve. A propósito, em que quarto você está? Quarto 102. Por quê? Por nada. Eu te vejo em breve. Eu te amo. Eu desliguei o telefone e olhei para o meu gêmeo malvado. E agora? Bem, até eu descobri uma maneira de contornar seus heroísmos. Você e sua família estão a salvo. Parecia bom demais para ser verdade. Mas você não precisa se alimentar? Por que não tá me matando agora? Ele se aproximou com um olhar severo e se inclinou o mais perto possível. Por que eu perderia o meu tempo com um aperitivo? Você vai me levar ao prato principal. Eu prefiro muito mais os 3 do que só você. Especialmente o recém-nascido. Almas frescas são muito melhores do que as usadas. Meu sangue fervia, mas permanecia em silêncio por medo das repercussões. Eu vou tê-las, Garrett. Anote minhas palavras. Ele recuou lentamente, virou-se e caminhou em direção ao quarto. Então, olhou para mim uma última vez e sorriu. Espero que você não se importe, que eu fique com esse olhar por um tempo. O que posso dizer? Eu gosto dele. Com isso, ele desapareceu no ar, para nunca mais ser visto ou ouvido. Pelo menos, essa era a esperança. Logo após a aprovação, levei Elizabeth e Jéssica para casa. Arrumei nossas coisas e dirigi o mais longe possível daquele quarto. Eu jurei nunca mais trabalhar naquele laboratório enquanto vivesse, ou em qualquer lugar que me mantivesse longe da minha família. De agora em diante, eles vêm em primeiro lugar. Se essa entidade aparecer, eu estarei esperando. Eu nunca vou deixar ele levá-las. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack, passando para agradecer imensamente aí aos apoiadores e membros. Vocês estão sustentando esse podcast e fazendo com que a frequência aumente. Obrigado de verdade, vocês fazem a engrenagem girar. E se você não consegue apoiar esse podcast financeiramente, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O seu compartilhamento, as suas estrelinhas no Spotify, o seu like, o seu comentário, tudo isso ajuda pra caraca. Se quiser postar o episódio lá nos stories, me marcar, eu reposto. Todo apoio é bem-vindo. Então, pra você também que não é apoiador, mas está sempre aí comentando, dando like, ajudando no engajamento, muito obrigado de verdade, você também faz parte disso. Lembrando, quem é membro e apoiador tem acesso a histórias exclusivas e antecipadas. Então, se você quiser ter acesso, links na descrição. Lembrando que em breve eu vou estar lançando aí a minha melhor história de terror de todas. Vai superar todas, literalmente todas, que eu tenho aqui nesse podcast. Cybergods. O link para você ter um acesso antecipado, ou seja, eu vou lançar em antecipação para a galera do grupo, tá aí na descrição, tá? Tem também um canal de notificações lá no WhatsApp, é muito bom, é muito maneiro. Sempre que tiver alguma live, alguma coisa específica, sair episódio, vídeo, vai sair notificação lá, então é um jeito aí de estar sempre antenado. Siga também nas redes sociais, vou deixar aí na descrição, tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima história. Valeu!